Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, nesse novo roteiro, nós vamos estudar sobre pronomes demonstrativos e indefinidos, dando continuidade aos pronomes que já iniciamos no roteiro anterior, certo? Bem, quando a gente fala de pronomes demonstrativos, e aqui primeiro a gente vai ter um mapa conceitual, né? Sobre pronomes demonstrativos, que são aqueles que localizam um referente, levando conta a posição no tempo ou no espaço das pessoas do discurso, certo? Já também vamos estudar, além dos demonstrativos, os pronomes indefinidos. Estes indicam sempre um referente que corresponde à terceira pessoa do discurso, sem particularizar ou explicitar tal referente, tá? Bom, pronomes demonstrativos. O pronome demonstrativo é uma palavra que tem função deítica, isto é, localizada no espaço, o referente tendo como ponto de referência os interlocutores ou um antecedente textual. Quando eu falo aí os interlocutores, são aquelas pessoas que mantêm diálogo no texto, certo? Ou um antecedente textual. O que quer dizer esse antecedente textual? Que anteriormente, antes dele utilizar esse pronome demonstrativo, ele já utilizou uma palavra a qual esse pronome demonstrativo vai fazer referência a ela, certo? Pode ter também o valor anafórico, quando remete para um antecedente textual. Isto próximo do locutor, isso próximo do interlocutor. Aquilo afastado do interlocutor e do locutor, certo? Locutor, quem fala, interlocutor, quem escuta. Os pronomes demonstrativos, exemplo, temos de resolver o nosso problema, isso não me preocupa neste momento. Não pode ser antecedido de determinantes, ao contrário dos possessivos. Exemplo B, dizem que tenho isto e aquilo, não é tanto assim. Os determinantes demonstrativos podem também ser utilizados como pronomes, variando o gênero e em número, em função do referente que representam. Esta é a cama que veio da Holanda. Quais são os pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos eles são classificados ou subdivididos em dois grupos. Os pronomes demonstrativos invariáveis, que são aqueles que não vão sofrer flexão, singular e plural, feminino e masculino, eles sempre vão permanecer, né, nessa mesma escrita, certo? Que são eles isto, isso e aquilo, e os variáveis, que são aqueles que sofrem flexão. Os que estão no singular, este, esse e aquele, e ó, que também são masculino, esta, essa, aquela e a, que são classificados como feminino e também estão no singular, além dos estes, esses, aqueles e os, masculino no plural, estas, essas, aquelas e as, feminino no plural. Os pronomes demonstrativos podem contrair com preposições, ou seja, ele vai se juntar com a preposição formando uma palavra distinta. Por exemplo, o de mais isto vai formar disto. O a mais aquilo forma aquilo. E aí esse aquilo vai ser craseado, porque é a junção de uma preposição com o a de aquilo, que é uma palavra... esses dois as aí dá uma crase. De mais disso, de mais isso, disso, de mais aquilo, daquilo, em mais isto, nisto, em mais isso, nisso, em mais aquilo, naquilo. Então, esses demonstrativos, eles também podem se contrair com as preposições, certo? Os pronomes indefinidos. Bem, o pronome indefinido é uma palavra invariável, ou seja, ele não vai se flexionar, não vai existir flexão dessa palavra. E possui um valor não específico, ou seja, um valor indeterminado, ocorrendo com a terceira pessoa do singular. Ele, não é isso? Terceira pessoa gramatical, desculpa. Alguém se queixava sempre que alguém tinha feito asneira. Veja,
Alguém, eu sei quem é esse alguém? Não. Então, eu sei que eu estou me referindo a uma pessoa, certo? Porém, eu não defino que pessoa é essa. Por isso, ele é classificado como um pronome indefinido. Palavras pertencentes à classe dos determinantes indefinidos e dos quantificadores podem ser usados como pronomes indefinidos. Por exemplo, mas para ser honesto, devo confessar que nenhuma bate a Elvira. Nenhuma também vai ser considerado um pronome indefinido. Aí eu tenho a classificação dos pronomes indefinidos. Alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, cada. Algum, nenhum, todo, muito, pouco, tanto, quanto. Alguma, nenhuma, toda, muita, pouca, tanta, quanta. Alguns, nenhuns, e aí são os que sofrem flexão, não é isso? Alguns, nenhuns, todos, muitos, poucos, tantos, quantos, vários. Algumas, nenhumas, todas, muitas, poucas, tantas, quantas e várias. Qualquer e quaisquer. Pelo seu valor negativo, alguns pronomes indefinidos não podem concorrer com o advérbio de negação, quando colocados antes do verbo. Porém, quando estes pronomes aparecem em posição pós-verbal, ou seja, depois do verbo, a presença do advérbio de negação é obrigatória. Ninguém é feliz sozinho, nem mesmo na eternidade. Vejam, eu tenho um pronome indefinido aí, certo? E ele vem antes do verbo. Quando ele vem antes do verbo, eu não posso acrescentar aí o não, certo? Porque se eu acrescentar, fica errado, é regra, tá? Agora, se esse pronome indefinido, ele vier depois do verbo, aí eu tenho, né? Obrigatoriamente eu tenho que colocar o advérbio de negação, como tem no exemplo. Mas não vejo ninguém. Veja, ninguém está depois do verbo vejo. Já no primeiro exemplo, ninguém está antes do verbo é. Então, aí eu não posso colocar o não, que é um advérbio de negação, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do privado do WhatsApp, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.